E aí, pessoal, tudo bacana? Professor Rosalba aqui, voltando com a nossa primeira aula sobre introdução à eletrônica, nessa nossa oficina de robótica eletrônica. Esse projeto, como eu já abordei com vocês na aula introdutória, ele é parte de um projeto de extensão da Universidade Estácio de Sá, e com ele a gente planeja então fazer uma introdução lúdica, né, interessante aí sobre o que é a eletrônica e como aplicar isso no contexto da robótica. Então, curtiu? Vamos lá para a nossa primeira aula? Então vamos lá, pessoal. O que é finalmente eletrônica, né? Vamos abordar aí essa temática. A gente conhece a eletrônica do nosso uso do dia a dia, né? A gente convive com produtos eletrônicos o tempo inteiro, né? A geladeira, o computador, o videogame, o celular, a televisão. Mas aí vem a pergunta, né? O que todos esses aparelhos elétricos têm em comum, né? Qual é o fator aí, qual é a propriedade que faz com que todos esses equipamentos funcionem? A resposta a essa pergunta é: todos utilizam elétrons para realizar alguma tarefa. Bom, então todo o equipamento eletrônico, né, que envolve em alguma parte um circuito com microeletrônica ou eletrônica, vai ter, né, como fundamento o movimento dos elétrons para realizar alguma tarefa, emitir luz, né, realizar um processamento, no caso do computador, é, controlar a temperatura de uma geladeira, né, e por aí vai, né? O que significa então a palavra eletrônica, né? A eletrônica remete então ao termo elétron, justamente a esse componente básico da matéria que compõe o átomo, né? Então, quem aí já estudou um pouquinho sobre os componentes do átomo sabe que todo átomo, né, toda a matéria do universo, né, aquela imensa tabela periódica que a gente estuda, né, ela é composta, né, por prótons, nêutrons e elétrons, né? Então, esses materiais eles estão em diferentes proporções, formando diferentes elementos, né? O hidrogênio, o oxigênio, o ferro, o carbono. Mas todos eles têm lá, nos seus ingredientes fundamentais, esses três componentes, né? Prótons, nêutrons e elétrons. Por que estudar eletrônica é bacana, né? Claro que o primeiro exemplo que vem na cabeça da gente é qual, né? A gente quer ser igual ao Homem de Ferro, né? A gente quer construir coisas fantásticas, robôs, a gente quer construir máquinas que façam coisas fantásticas, né? Então, estudar eletrônica é bacana por causa disso. Se a gente tiver o conhecimento de eletrônica, se a gente souber né, como assimilar componentes, né, como juntar componentes, a gente consegue então construir coisas fantásticas, né? Como o nosso caro Homem de Ferro aí, né? Mas é claro que a gente tem que começar de algum lugar, né? A gente não vai começar aqui construindo a armadura do Homem de Ferro, né? A gente vai começar com projetos que são viáveis, né? Então, aqui eu tenho alguns exemplozinhos bem bacanas, né? Utilizando um pequeno computador, né? Um computadorzinho portátil chamado Arduino, né? Que na verdade tem um nome de microcontrolador, e ele é capaz então de dar comandos para que podem ser executados, né, por outros componentes eletrônicos, né? Então esse Arduino aqui ele está controlando essa plaquinha que está aqui à direita, né, que está mostrando alguns dígitos, né? Esse Arduino aqui, por exemplo, está controlando esse robozinho, né, que certamente pode caminhar para frente e para trás. Aqui também nessa figura um pouquinho escura tem um Arduino, né? E ele está apertando o espaço e fazendo, né, meio que um- uma, uma forma de você brincar com aquele jogo quando a gente não tem internet, né, do navegador. Então ele consegue meio que burlar, né, aquele joguinho, né, e simular uma pessoa jogando, só que essa pessoa que não erra, né? Então você já deve ter visto esse vídeo na internet também, está disponível. Esse aqui, por exemplo, é um alarme, né, um relógio alarme, né? E esse último aqui é outro robozinho. Então assim, dá para fazer muita coisa se a gente souber o básico de eletrônica, né? E aí é claro, quem sabe um dia a gente chega aí a fazer uma armadura do Homem de Ferro, por que não, né? Então, será que a eletrônica é difícil, né? Será que para começar a entender de eletrônica é muito complicado? Olha, a gente precisa no mínimo conhecer algumas coisas sobre eletricidade e magnetismo, né? Coisas que a gente estuda em física, né? Alguns conceitos que a gente vai explorar durante esse curso são os geradores de energia, as resistências, as correntes elétricas, circuitos elétricos, sensores e vamos criar aí, durante esse projeto, alguns protótipos, né? Protótipos são, então,
primeiros pensamentos, né? Aquela primeira concepção que você faz quando você quer construir alguma coisa, né? Aproveitando aí o gancho do Homem de Ferro, quem viu o primeiro filme, né? Quando ele construiu aquela armadura com a qual ele fugiu, né, dos terroristas, aquilo era um protótipo, né? Era o primeiro pensamento que ele teve sobre a armadura que depois ele construiria mais adiante. Então aqui tem algumas fotos, né, algumas figuras, né? Isso é uma fonte elétrica, né, que a gente usa bastante em microeletrônica. Isso é um resistor de chuveiro. Esses são resistores de microeletrônica. Esse aqui é uma representação de corrente elétrica, né? Uns elétrons fluindo, né, de um fio para o outro, né? Bem estilizada, né, mas que mostra aí o arco elétrico, né? Um circuito elétrico fechadinho e aqui alguns sensores que são capazes de sentir como se fossem mesmo seres humanos, né? Sentir cheiros, sentir água, sentir temperatura, né? Então eles meio que simulam aí o comportamento de uma pessoa ou de algo que é capaz de sentir ali aquele meio no qual ele está medindo. Trabalhar com eletrônica é perigoso? Olha, trabalhar com eletricidade pode ser perigoso, né? Perigo. Mas é claro, a gente vai trabalhar aqui com uma eletrônica de pequenas correntes. Mas não é por isso que a gente não vai estar atento, né? Sempre que a gente for ligar alguma coisa na tomada, sempre que a gente for trabalhar com uma fiação elétrica, a gente tem que estar sempre atento aí para ver se ela não está desencapada, se a gente não está tocando dois terminais, porque a gente pode levar um susto, né? Ele levou um susto, você pode cair da cadeira, se machucar. Então, assim, trabalhar com eletricidade requer 100% da sua atenção o tempo inteiro. Requer que você também confira os circuitos antes de ligar, que você utilize os equipamentos de proteção, né? Então, trabalhando sempre com muita atenção e responsabilidade, né? Não pode brincar com experimentos de eletrônica, não. Luiz, o que eu vou precisar para fazer os projetos que você vai propor? Olha, se você tiver acesso na sua cidade a uma loja de eletrônica, você pode comprar esses componentes aqui com bastante facilidade, né? São fios, também chamados de jumpers com U, né? Eles servem justamente para você fazer conexões nessa plaquinha de que a gente chama de placa de prototipagem. Aqui você vai colocando os seus componentes elétricos, as suas lâmpadas, os seus resistores, os seus motores e vai ligando, né? Vai criando aquele circuito elétrico que depois você vai transformar num circuito de verdade, né? Num circuito utilizando uma placa soldado, né? Aqui novamente a foto da fonte elétrica que a gente utiliza bastante nos projetos de microeletrônica. Pilhas, né? Você pode utilizar pilhas, resistores, os sensores que eu já falei e seria bom também ter algum medidor, né? Também chamado de multímetro, né? Esse aqui é bem simplesinho. Aqui na minha cidade eu consigo encontrar por volta de R$ 40, 30 e poucos reais, eu consigo comprar um medidorzinho desse. Ele é bem interessante porque você pode conferir ali se o seu circuito está ligado da forma como ele deveria, né? Então, assim, é bem importante saber utilizá-lo para ter mais segurança naquilo que você está fazendo, né? E aqui, né, os kitzinhos de Arduino, né? Que são os kits que já vêm com todas essas pecinhas básicas aí para você começar a fazer os seus projetinhos, né? Isso aí está por volta de uns 100, cento e poucos reais na internet, você consegue comprar um desses e reproduzir os experimentos que a gente vai fazer. Mas e se eu não tiver como comprar esses componentes, né? Se na minha cidade não tem ou eu não tenho realmente como comprar, o que eu posso fazer? Bom, você pode pegar algumas peças que já não estão mais em funcionamento, né? Por exemplo, uma fonte de computador tem várias peças aqui que são resistores, ventoinha, plugs, fiação, que você pode desmontar, né? Claro que com muito cuidado, porque é cheio de farpas aqui, né? Cheio de coisas pontudas que podem machucar, então é sempre bom pedir ajuda de um adulto, né? Na hora que você for desmontar, tá? E você pode aproveitar essas peças para os seus projetos, né? Aí eu dou como sugestão que vocês utilizem carrinhos que vocês já não estejam mais brincando, né? Todos os carrinhos aqueles que são elétricos, eles têm lá dentro motorzinhos, né? Que você pode reaproveitar. Controle de videogame, às vezes tem um controle que você não está mais usando, né? E aí você pode desmontar ele e pegar aquele motorzinho que tem ali dentro. O rádio relógio, que de repente alguém não use mais na sua casa, um aparelho de DVD, o CD queimado. Enfim, todo componente eletrônico tem lá dentro algumas peças que você pode reaproveitar e reciclar, né? Uma vez que reciclagem é vida, né, pessoal? Então, assim, vai dar para a gente utilizar esses componentes, se você tiver acesso aí a eles, você pode desmontar e aí aproveitar esses componentes para os seus projetinhos. Então é isso, pessoal. Vamos lá, vamos começar a colocar a mão na massa.
Todas as atividades vão começar com uma aula de introdução teórica, né, onde eu vou explicar os conceitos iniciais que vocês precisam para realizar os experimentos, e no final a gente vai ter uma atividadezinha prática para colocar a mão na massa mesmo e aprender como a gente pode brincar com esse mundo da eletrônica. Legal? Bacana? Então, vamos para a próxima aula.